Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília e recebendo hoje um convidado muito especial e um tema da maior importância para o país: educação. O nosso convidado é o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal. Senador Cristóvão, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui e nos ter atendido. Viu? Eu que agradeço, não só o fato de poder conversar com a população, mas de reencontrar vocês que eu não via há muito tempo. É uma alegria para nós, senador. Aliás, ambos ficaram com o cabelo branco enquanto o meu caía. Senador, antes da gente falar sobre a sua especialidade, que é a educação, vamos a um pouco de política. O seu partido, o PPS, não vai ter candidato próprio. Não é? Não vai ter candidato. Ou vai. Tudo indica que não, pela decisão que tivemos nesse fim de semana em São Paulo, no Congresso. E decidimos iniciar um diálogo com o Alckmin. Diálogo. Para ver até que ponto ele está disposto a incorporar nossas propostas na proposta dele. A razão disso, não ter candidato e escolher o Alckmin para iniciar o diálogo, é que nós estamos muito preocupados com a polarização que está sendo feita no Brasil entre candidatos nostálgicos, com discursos antigos, superados. Um querendo a volta da ditadura, mesmo que não diga assim. O outro querendo uma economia dos anos 50, diante da globalização, da robótica, de todas essas coisas modernas. Esses dois extremos hoje estão muito fortes. É preciso constituir um centro que saia dos extremos. Mas, eu tenho insistido, tem que ser um centro que traga esperança de algo novo. Para ser nostálgico, aí não faz diferença entre extremos e centro. E a sociedade rejeita isso, né? A sociedade rejeita, veja bem, foi muito bom você colocar, a sociedade rejeita os extremos, mas ansia por uma esperança. Sim. Então a gente tem que ver se se é possível construir um candidato que não esteja nos extremos, mas que traga esperanças de coisas novas que o Brasil precisa. Mas o senhor citou uma palavra enigmática ou simbólica: construir uma candidatura. Porque o que está aí é mais do mesmo, né, senador? Nós temos as velhas alianças, os mesmos partidos, os mesmos deputados e, em razão dessas mudanças que foram feitas na legislação, parece que a maioria vai se reeleger. Vai. O problema, no caso das presidências, é que o que chega como novo tem cara de velho. Esse é o problema. E o que vem velho não traz cara de novo. Aí precisa construir. Só que em política você não chama um arquiteto e diz desenha o candidato. Você tem que escolher entre quem está com possibilidade. Não adianta inventar algo fantasmagórico. Caçador de Marajás, por exemplo. Como foi o Caçador de Marajás, e um tempo até que funcionou para ganhar a eleição, mas não segurou, teve que sair. Esse é o problema. E que vem de novo como candidato. Mas é preciso de experiência também, né? Porque de experiência política, como é que se não funciona. Mas experiência, e não só dele, mas a experiência dele com a orquestra, que é o Congresso. Alguém uma vez disse, não, pode pegar qualquer pessoa que a gente ajuda a fazer o Congresso funcionar. Isso é mesmo que dizer, vamos pegar alguém que nunca assistiu uma música clássica tocando, a gente dá a batuta e a gente ajuda ele a reger conversando com os músicos. Mas ele vai ter que tocar do jeito que nós tocamos. E o pior é que em política, cada músico tem uma partitura diferente. Então você não consegue fazer funcionar se não tiver experiência. Agora, essa experiência não tem que ser necessariamente na vida política. De repente, um bom empresário, um bom líder sindical é capaz. O próprio Lula, temos que reconhecer, faço minhas críticas sérias ao governo dele, mas ele soube fazer isso. Porque ele teve anos e anos de liderança sindical, de manejo da opinião. Ele conseguiu administrar bem. Agora, tão senador, bem que errou, porque se misturou com coisa ruim. Lula teve uma genialidade, né? Ele é gênio. Pena que se tornou um gênio do mal. E da eleição. Na educação. Por que Lula fracassou em educação? Não erradicou o analfabetismo, que eu, aliás, tentei como ministro dele. E nem a reforma agrária, né? Para erradicar também.
Porque Lula é um gênio do voto. E ele viu que o que dá voto é botar adulto na universidade e não fazer com que as crianças terminem o ensino médio. Ele abandonou a educação de base. Criou uma opção de universidades, criou o ProUni, que, aliás, foi formulado no meu tempo de ministério. Ficou 2 anos engavetado na Casa Civil, o projeto de lei que eu formulei. E ele consegue hoje ser visto como o pai do ProUni, como programas, aliás, que deram voto. Ele é o pai do Brasil, né? Mas universidades que estão fracassando. Senador, o que o senhor considera como novo que precisa surgir? Para mim, o novo é alguém que diga, olha, os problemas brasileiros têm que ser enfrentados todos no momento que estão aí. Mas o que vai fazer com que a gente construa uma civilização, como o Juscelino defendia, aquela dos anos 50, vai ser o filho do trabalhador na mesma escola do filho do patrão. E essas escolas com a qualidade da Europa. Como acontece lá fora, e isso tem que ser dito sem demagogia. Então, vai levar 30 anos. Mas eu proponho que seja por cidade. Em 2 anos, você revoluciona a educação de uma cidade. E vai fazendo por cidade. Um dia desse alguém disse, mas o povo não quer esperar cidade depois de cidade. Eu digo, olha, no Brasil, a única coisa que começou em 2 cidades ao mesmo tempo foi aeroporto. Porque não podia fazer só em um. Tinha que ter outro onde descer. O resto começa em algum lugar. A industrialização foi em São Paulo. Cada coisa começa em algum lugar. Então, a educação brasileira, no Brasil inteiro, tem que ir melhorando. Mas em algumas cidades... Mas em algum momento ela precisa começar, né? Senão... mas em alguns lugares tem que dar salto. É diferente, dar o salto de avançar. Ou seja, sair do 53º lugar... Para ficar entre os 5 em 30 anos. Você pode fazer uma cidade, dar esse salto em poucos anos. Aí, o exemplo dado, o resto vem. O Brizola tentou isso com os CIEPs. Por que não ficou? Porque eu acho que ele cometeu um erro. Ele fez por escola, ele espalhou, creio que 150 CIEPs. Se ele tivesse escolhido 5 cidades e todas as escolas daquelas cidades fossem CIEPs, ninguém parava. O Collor tentou, vamos fazer justiça aqui. O Collor, durante os 2 anos que ficou, ele fez os SIACs. Aliás, sempre dizendo, fazendo homenagem a Brizola. Ele fez isso. Só que foram só 2 anos também espalhados pelo Brasil inteiro. Quando saiu, desmilinguiu. Desculpe dessa maneira falar. É como o princípio da criação da UNB, né, senador? Que criticavam o Darcy Ribeiro e os ideólogos daquela universidade. Pô, mas por que uma universidade com tantos cérebros, uma única universidade? Isso não é possível. Mas e foi construído. É o efeito que isso dá depois, quando se espalhar. Então, eu tenho a impressão, você faz para a sua pergunta, o que é o novo? O novo seria dizer como fazer para cada problema, e aí deixa eu dizer, em 2006 eu fiz aquela aventura de disputar a presidência. O meu programa de governo, que é um livrinho, o título é Como Fazer. São 48 capítulos de como fazer. Aliás, só para dar um detalhe, tem um como fazer para garantir segurança nas cidades. Aí vem, se não me engano, uns 20 itens. O primeiro é criar um Ministério da Segurança Pública. O capítulo, como garantir direitos para os trabalhadores no futuro. O meu conjunto de propostas é a reforma trabalhista melhorado. Tem coisa que eu coloquei que a reforma não trouxe, que eu coloquei como emenda e não levaram adiante. Como, por exemplo, eu acho que no mundo dinâmico de hoje, além das férias do trabalhador para descansar, tem que ter uma licença anual para ele se reciclar e mudar de profissão. Então, estava lá o meu programa de reforma trabalhista para se adaptar ao mundo moderno. O pessoal diz que eu votei pela reforma trabalhista porque veio do Temer. Não, eu nem votei no Temer. Quem votou no Temer foi o PT. Sim. Colocou o Temer lá como vice 2 vezes, aliás. 2 vezes. Eu não votei nele, mas a reforma trabalhista eu defendo há muitos anos como professor de economia que eu sou, vendo a realidade do mundo que não dá para manter as coisas como eram. Mas, senador, o senhor tocou no CIEP. O senhor acha que, por conta da dimensão do Brasil, tinha que ser através de projetos de piloto, projeto piloto, para ver se dava certo? Bom, eu vou pedir para o senador responder essa questão. Nós temos que fazer um pequeno intervalo.
Você aí em casa toma um cafezinho, né, um suco natural, e nós já voltamos que o papo está animado.